Amém. Pode sentar, uma boa noite para todos. Como é bom estar aqui. Amo estar aqui com vocês. Agora, depois de exaltar o nome do nosso Salvador, hoje nós vamos meditar um pouco mais nesse nome. A maioria de vocês já sabem, se você estava aqui a semana passada ou se você assistiu online, você sabe que nós iniciamos uma série de mensagens chamado Deus Conosco. A gente cantou um pouco hoje sobre isso, né? A maioria de vocês sabem que no mês de dezembro a gente vai estar focado nessa série. Nós aproveitamos essa época para dar um ênfase a mais no maior ato de amor já demonstrado em toda a história da humanidade. Isso é o fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito até essa terra, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É algo que nós jamais merecemos. Na verdade, nós merecemos o contrário. Merecemos a condenação pelos nossos atos pecaminosos. Mas mesmo assim, Deus escolheu a enviar o seu Filho até nós, por causa do seu amor infinito, por causa da sua grande misericórdia e compaixão. A semana passada o pastor Jay, ele iniciou essa série falando sobre a promessa que Deus tinha feito por meio dos seus profetas, centenas de anos antes de Jesus nascer. E os profetas declararam que o próprio Deus iria vir para estar conosco. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, começando no versículo 18, onde nós vemos essa profecia ser repetido pelo anjo do Senhor. Então, Mateus, capítulo 1, nós vamos começar no versículo 18 e vamos até versículo 25. Mateus 1, 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe expôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui neste momento, abrindo as Escrituras, para poder meditar um pouco mais nas tuas verdades, naquilo que o Senhor fez por nós e quem o Senhor é em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai. Peço ao Espírito Santo que esteja agindo por meio da tua palavra. Fale aos nossos corações. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos um anjo do Senhor confirmando que esse menino que estava prestes a nascer, esse pequeno ser humano dentro da ventre da Maria, seria o cumprimento da promessa que o próprio Deus iria vir para estar conosco. Que o próprio Deus, o Criador de todo o universo, iria vir e habitar entre os homens. E oferecer salvação por meio disso, para todos aqueles que acreditam nele e acreditam na obra salvadora que ele iria fazer. É isso que o anjo aqui está afirmando, que esse ser humano, que nasceu numa pequena cidade em Belém,
num pequeno país chamado Israel, mais de 2000 anos atrás, que esse homem era o próprio Deus homem. Uma afirmação importante, uma declaração fundamental. E se você é um cristão, você sabe que a nossa religião inteira, toda a nossa fé, toda a nossa esperança é baseado na veracidade daquela declaração que esse anjo fez para José e para Maria. A nossa vida inteira, se você é um cristão e você vive de acordo com a sua fé, você sabe que a sua vida inteira é baseado na veracidade dessa declaração. É baseado na crença que você tem que aquele homem judeu, nascido num país pequeno, no Oriente Médio, 2000 anos atrás, que ele realmente é o próprio Deus que veio a estar conosco. Não apenas mais um profeta, que ele não era apenas mais um homem sábio, mais um mestre da moral, não, mas que ele era o próprio Deus. A sua fé inteira, a sua esperança inteira é baseado nisso. Ou deve ser. Agora, tem pessoas lá fora que acham que nós somos loucos por acreditar nisso. Como assim? Um homem lá no outro lado do mundo, nasceu 2000 anos atrás, é o próprio Deus. Muitos lá fora acham que nós somos pessoas ridículas, que acreditam numa lenda, em nada mais do que um conto de fadas, algo inventado por homens. E se fosse isso, e se isso realmente é a verdade, nós fomos enganados. Nós cremos em vão. Se nós acreditamos em algo que foi apenas uma lenda, nós temos crido em vão. Mas será que nós podemos saber, de fato, que aquele homem que nasceu naquela época é o próprio Deus? Será que nós podemos ter uma certeza, uma convicção real e verdadeira que aquele homem judeu é o próprio Deus? Eu creio que sim. Agora eu pergunto para você, você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você crê de fato que Jesus, que nasceu naquela época, é o Deus que veio a estar conosco? E se a sua resposta é sim, por quê? Por que você acredita que Jesus é Deus? Talvez você pensou, porque um tempo atrás eu ouvi um pastor falar que é isso. Ou os meus pais sempre falaram para mim que Jesus é Deus, então sempre acreditei. Mas nós como cristãos precisamos ter uma resposta melhor do que isso. Ao ser perguntado pelo mundo por que nós temos essa fé, que aquele homem é o próprio Deus, nós temos que poder responder de uma resposta um pouco melhor do que porque um dia um pastor declarou isso. Hoje à noite eu quero fazer uma coisa um pouco diferente do que as mensagens que eu geralmente trago. Eu quero apresentar para vocês alguns pontos, algumas evidências que apontam para a veracidade daquela declaração feita pelo anjo 2000 anos atrás. Então eu vou estar explicando alguns pontos para provar para você hoje à noite, ou pelo menos confirmar ainda mais a sua fé, que aquele homem não era apenas mais um homem, mas realmente o Deus que veio estar conosco. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é que há evidências históricas de que um homem chamado Jesus, considerado o Cristo, realmente existiu 2000 anos atrás no país de Israel. Há fatos históricos, e nós sabemos disso não só apenas pelos evangelhos, que já em si só são fontes extremamente credíveis. Não é apenas pela Bíblia que nós entendemos que Jesus realmente era um homem real, não uma lenda inventada pelos homens. Era um homem chamado o Cristo e realmente viveu nessa terra. Nós sabemos disso através de diversas fontes históricas seculares, ou seja, homens não cristãos que ao longo do tempo escreveram sobre Jesus, sendo que viveram muito próximo da época de Cristo.
Quero te dar um exemplo. Havia um homem judeu, um historiador, chamado Flávio Joséfo. Ele viveu no primeiro século. Ele nasceu 4 anos depois da morte de Cristo. Ele escreveu sobre Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas. Olha só o que ele escreveu. Naquela época, vivia um homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto. Mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após a sua crucificação, estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Então aqui nós temos um fato histórico de um homem que não confessava a ser um desses seguidores de Jesus, escrevendo, relatando o fato de que esse homem, o Cristo, o chamado Cristo, o Messias, realmente estava vivo em Israel naquela época. E não é só ele. Existem diversas fontes, diversos homens ao longo da história, homens romanos, historiadores gregos, sírios, africanos, que também escreveram e mencionaram Jesus nos seus escritos. O fato é que nem uma pessoa séria, que tem pelo menos buscado um pouco de informação sobre Jesus, pode dizer ou negar o fato que Jesus, aquele homem chamado o Cristo, realmente era uma pessoa verdadeira, viveu e andou nessa terra. Mas alguém poderia falar, e daí? Isso prova o quê? Não prova que ele é Deus, prova que ele simplesmente era um homem, que nem os outros judeus, que nasceram naquela época em Israel. E realmente, só o fato de que ele existiu não prova que ele era Deus. Então o que é que separa Jesus entre todos os outros homens judeus que nasceram naquela mesma época? Podemos analisar um pouco aquilo que ele declarou sobre si mesmo. O que é que ele falava sobre quem ele era? Abre comigo em João capítulo 10. João capítulo 10, começando no versículo 27, nós vamos ler as próprias palavras de Jesus, registrado pelo seu apóstolo João. João 10, 27. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Eu e o Pai somos um. De fato, não tinha muitos homens judeus naquela época, andando para lá e para cá, declarando que era igual a Deus, era um com Deus. Jesus faz essa declaração fundamental. Ele não somente declara que ele é um com Deus, mas ele declara ter o poder de dar vida e vida eterna. Olha só essa declaração que ele faz. Quem pode dar a vida eterna a não ser o próprio Deus? Versículo 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Agora, por que eles queriam apedrejar Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Porque eles entenderam exatamente aquilo que Jesus estava falando sobre quem ele é. Eles entenderam que Jesus estava falando, olha, eu aqui na sua frente sou o próprio Deus. Eu tenho o poder de dar vida eterna. Versículo 32. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Tá bom, pastor, pode estar pensando.
Só porque ele declarou que era Deus, também não prova nada. Qualquer homem poderia declarar essas grandes coisas sobre si mesmo. Só porque Jesus disse ou se apresentou como Deus, não quer dizer que realmente ele é Deus. Então, será que existem outros pontos, outras provas, evidências que apontam para a divindade desse homem, Jesus, que declarou a ser Deus? Creio que sim. E vocês ouviram a semana passada o pastor Jay falar sobre as profecias que foram feitas sobre o futuro Messias, lá do Antigo Testamento. E ele falou sobre a probabilidade de um homem realmente cumprir essas profecias. E lembrando que as profecias que foram feitas pelos profetas do Antigo Testamento não eram profecias bem abrangentes, bem gerais, que qualquer homem, talvez por coincidência, poderia encaixar dentro daquilo. Não, as profecias sobre o Messias eram precisas, eram exatos, eram cheios de detalhes. Falava sobre aonde que o Messias iria nascer, a época em que ele iria nascer, como seria o seu nascimento, como seria a vida dele, como seria a morte dele, qual tipo de morte ele iria sofrer. Também fala sobre o que iria acontecer depois da morte dele, em detalhes. O pastor Jay falou sobre a probabilidade de um homem cumprir apenas 8 dessas profecias. E foi um número chocante. A chance de um homem cumprir apenas 8 dessas profecias é um número que a gente nem consegue compreender. Ou seja, é praticamente impossível que um homem, por coincidência, sem querer ou aleatoriamente, acabou nascendo, vivendo e morrendo exatamente de acordo com essas profecias. Mas Jesus não cumpriu apenas 8. Jesus cumpriu mais de 250 profecias sobre o Messias. A única explicação que faz sentido é que o próprio Deus orquestrou a sua vinda para essa terra. Não tem outra explicação. Se você acredita ao contrário, a sua fé é maior ainda então. Que a probabilidade disso acontecer, a gente nem consegue imaginar o tamanho do número, o tamanho da chance disso acontecer. Então só as profecias, por si só, já dão credibilidade suficiente para aquilo que Jesus declarou. Mas tem mais, não são apenas as profecias que apontam para a divindade de Cristo. Pensa um pouco sobre os ensinamentos e a conduta daquele homem. Pensa um pouco sobre as coisas que ele veio ensinando. Abre comigo em Mateus 7, versículo 28. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. A palavra de Deus fala, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, quais coisas? Ele estava ensinando o povo. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aquele povo nunca tinha ouvido ensinamentos daquele tipo. Jesus falava de um jeito, ele explicava os princípios de Deus de um jeito que os homens nunca tinham ouvido. Eles entenderam que os mestres da lei, os seus líderes religiosos, não tinham a mesma capacidade que Jesus tinha de declarar a palavra, de ensinar sobre as coisas de Deus. Os ensinamentos de Jesus, quando colocado em prática, tem transformado milhões após milhões de vidas ao longo dos últimos 2000 anos. Os ensinamentos de Jesus são extremamente relevantes para toda e qualquer cultura e sociedade, qualquer país, para qualquer povo. Os ensinamentos de Jesus não são limitados apenas para um grupo específico. Eram relevantes 2000 anos atrás, continuam sendo relevantes até hoje.
e sempre será relevante, até o dia que Ele voltar. Os ensinamentos de Jesus são moralmente, eticamente, espiritualmente superiores a qualquer outro ensinamento que o homem tem inventado. Os seus ensinamentos têm produzido respostas, as respostas mais coerentes para as perguntas que os homens fizeram e têm feito desde o começo. Os seus ensinamentos têm dado direção, significado, proposta para milhões e milhões de pessoas desde a vida dele. Até pessoas que são ateus, se declaram a ser ateus, admiram e respeitam muitos ensinamentos de Jesus. Acham bonitos, acham dignos de ser colocado em prática. Mas não são apenas os seus ensinamentos que são moralmente, eticamente, espiritualmente superior. A conduta de Cristo, o caráter de Jesus também foi superior a qualquer outro homem. Em 1 João capítulo 3, versículo 5, o apóstolo João fala: vocês sabem que ele, falando de Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Esse vem de um homem que andou com Jesus durante 3 anos e meio, constantemente, andando junto, conversando junto, ouvindo ele falar, vendo as ações dele, vendo as reações dele. E ele aqui está declarando que em nenhum momento sequer ele viu Jesus cometer um ato pecaminoso. Em nenhum momento sequer ele ouviu Jesus falar uma palavra pecaminosa. Nele não havia pecado. Isso não pode ser falado de um ser humano comum. E nós que somos seres humanos, que já temos caído em diversos pecados, sabemos quão divino você tem que realmente ser para viver 33 anos neste mundo tão pecaminoso, sendo tentado pelo próprio diabo, enfrentando todas as tentações que nós enfrentamos e conseguir viver perfeitamente, sem nenhum pecado. E é por essa razão que os líderes religiosos daquela época tiveram que mentir e levantar acusações falsas contra Jesus para achar um motivo de condená-lo à morte de cruz. Eles tinham que inventar. Não tinha nada de errado que eles poderiam identificar, tiveram que mentir. Que acaba combinando de forma impecável com a profecia de Isaías 700 anos antes de Jesus, falando sobre o Messias. Isaías 53, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. A Bíblia descreve Deus como santo, santo, santo. A vida que Jesus viveu é perfeitamente compatível com essa descrição. Até pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, diria para você que ele era um homem bom, um homem virtuoso. Lembra o que o Joséfo falou? Ele era um homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Jesus era reconhecido até por aqueles que não seguiam ele, de ser um homem extremamente virtuoso. Tem muitas pessoas hoje que acreditam que Jesus era bom, mas não era Deus. Essa linha de raciocínio, na verdade, não faz sentido. Ao longo dos anos, alguns teólogos têm apresentado um dilema com isso. Eles chamam de trilema sobre Jesus. E como que é esse argumento? Eles diriam que há apenas 3 opções de como enxergar esse homem Jesus. Apenas 3 formas de enxergar aquele homem. Primeiro, lunático, um cara louco, veio declarando coisas sobre si que tinha nada a ver. Segundo, um grande mentiroso. Ou terceiro, que ele era realmente Deus. Como que isso faz sentido? Como que a gente entende isso?
Se Jesus veio declarando que era Deus, se apresentando como Deus, realmente acreditando que era, mas não era Deus, ele era louco. Um cara que tinha uma convicção que era o próprio Deus, mas não era. Isso é uma pessoa louca. Se você vê a vida, a conduta, os ensinamentos de Jesus, você vê um homem sã. Você vê um homem que não era louco. Acho que a gente podia descartar essa possibilidade. Então nós temos mais duas: mentiroso ou o próprio Deus. Se Jesus declarava a ser Deus e sabia que não era, ele era o maior mentiroso de todos os tempos. Quantos milhões de pessoas foram perseguidos porque acreditaram naquilo que ele falou? Foram perseguidos e mortos por acreditar o que ele falou. E se ele sabia que não era Deus, mas declarou a ser Deus, ele é culpado. E ele é o maior mentiroso de todos os tempos. Não era um homem bom, se fosse isso. Ou ele realmente era Deus. Se você acha que ele não era louco, não acredita que ele era um mentiroso, o pior de todos os tempos, o que resta é a terceira opção. Então ele era quem ele disse que era. Você não pode acreditar que ele não era Deus, mas era um homem bom. Essas coisas não são compatíveis. Esse trilema nos ajuda a entender que ele é quem ele disse que era. E se não fosse, seria lunático ou um mentiroso. Claro que nós cremos que ele é o próprio Deus. Mas além de cumprir todas as profecias, além dos ensinamentos e a conduta perfeita de Jesus, o poder de operar milagres certamente prova a divindade de Jesus. Até aqueles que negavam que Jesus era Deus, tiveram que admitir que ele tinha um certo poder de fazer milagres. Só que eles falavam que era magia. Olha só que interessante. Existe um livro chamado o Talmud Babilônico, que era um conjunto de escritos por rabinos judeus, começando no início do 2º século. Olha só um trecho que nós encontramos nesse livro. Entretanto, foi ensinado que, na vigília da festa da Páscoa, Jesus foi suspenso, falando sobre a crucificação. Porém, 40 dias antes, o arauto havia proclamado que ele seria apedrejado por praticar a magia, os milagres, a magia, e por ter seduzido Israel para a apostasia. Poderia quem quisesse vir a falar algo em sua defesa, mas como nada foi feito em sua defesa, foi suspenso na véspera da Páscoa. Os evangelhos registram muitos sinais e maravilhas que Jesus operou durante o seu ministério. Olha comigo em João capítulo 21. No final do evangelho que o apóstolo João escreveu, no capítulo 21, começando no versículo 24 e 25, o apóstolo escreve assim: este é o discípulo, falando sobre si mesmo, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Meus irmãos, tudo que Jesus fez foi em apenas 3 anos e meio de ministério. Mas totalmente normal para um homem comum? Claro que não. Claro que não. Falando dos milagres, o próprio Jesus apontam para elas como evidência que ele é o Deus. Em João 10:38, ele mesmo fala: mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Os milagres de Jesus são totalmente consistentes com os milagres que Deus faz no Antigo Testamento.
poder sobre a natureza, poder sobre doenças e enfermidades e poder sobre a própria morte. Esse é o Jesus em que nós cremos. Agora, o último ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, que nos ajuda a enxergar a divindade de Jesus, é a ressurreição. Jesus disse, ele mesmo, antes da morte, ele declarou que ele seria morto, mas que 3 dias depois ele iria ressuscitar. Ele declarou isso, ele afirmou isso. Tem alguma pessoa aqui que sabe exatamente quando que vai morrer, como que vai morrer e o que vai acontecer depois? Talvez depois a gente sabe, né? O homem normal e comum, ele não sabe dessas coisas. Jesus declarou que iria morrer e que 3 dias depois iria ressuscitar. É exatamente isso que nós vemos. Um historiador romano chamado Tácito, que viveu no 1º século, um homem que odiava os cristãos. Ele fala aqui de forma desprezando os cristãos, mas olha só o que ele fala. É mais uma fonte histórica mencionando Jesus. Ele fala assim: para acabar com os rumores, Nero, imperador romano, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, falando de Jesus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. O que era essa superstição perniciosa que ele estava mencionando? Certamente era a crença dos primeiros cristãos de Jesus ter sido crucificado, mas que se levantara da sepultura. Os cristãos daquela época declaravam a ressurreição de Cristo. Lembra o que o historiador Flávio Joséfo falou? Ele falou que naquela época vivia Jesus, um homem sábio de excelente conduta e virtude reconhecida, que muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado à morte, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação e estava vivo. Talvez se ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Um desses homens que afirmou que ele tinha visto o Jesus ressurreto foi o grande apóstolo Paulo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8. Ele fala: pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. E alguém poderia falar: mas isso não vale. Paulo fazia parte do time. É claro que ele vai falar isso. Ele queria que as pessoas acreditassem nessa ideia de que esse homem realmente ressuscitou. A gente não pode simplesmente dispensar os relatos de testemunhas que registraram aquilo que eles viram com seus próprios olhos. Não podemos simplesmente dispensar. Porque o fato é que até hoje, testemunhas são usados dentro de salas de tribunais para comprovar e verificar a culpa ou a inocência de pessoas. Nós usamos testemunhas constantemente
no sistema de lei. Mas quando um testemunha escreve na Bíblia, é fácil falar, isso não vale. Não tem como. Isso não é justo. Os apóstolos viram Jesus ressurreto. E é por isso que estavam dispostos a enfrentar a perseguição e até morrer por essa verdade. A história nos conta que 11 dos 12 apóstolos foram brutalmente torturados e assassinados por declarar que Jesus ressuscitou. Agora, muitos homens estão dispostos a morrer por algo que eles acreditam, por uma convicção, uma coisa verdadeira que eles acham são verdadeiras. Homens estão até dispostos a morrer. Mas quantos homens estão dispostos a morrer de forma brutal por uma mentira, sabendo que é uma mentira? Talvez 1 ou 2 loucos até morreria daquela forma por algo que eles sabem que foi uma mentira, mas 11 dos 12, e o último é o apóstolo João, que morreu com velhice. 11 apóstolos morreram de forma brutal por causa de uma mentira que eles inventaram. É muito improvável isso. É extremamente improvável isso. Eles viram Jesus ressurreto. E por isso que eles estavam dispostos a morrer. Então, chegando perto do final dessa mensagem, eu quero que você pense sobre alguns fatos históricos que nós temos visto de fontes não bíblicos aqui. Que Jesus, chamado Cristo, realmente era um homem real, verdadeiro. Viveu e andou nessa terra e criou um movimento de seguidores em Judeia mais de 2000 anos atrás. Que ele foi um homem reconhecido pelo seu caráter excelente. Que ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Que a morte dele foi por crucificação. E que os seguidores dele acreditavam e declararam que ele não permaneceu morto, mas que ele ressuscitou. E mais um fato histórico interessante. Até hoje ninguém nunca achou um túmulo com os restos do corpo de Jesus. Isso não existe. Não tem um túmulo neste mundo onde está escrito aqui morreu ou está o corpo de Jesus, o Nazareno. Não tem. Então a pergunta natural para ser feita é: o que aconteceu então com o corpo de Cristo? O que realmente aconteceu então? Porque é fato histórico que ele viveu, que ele morreu, que ele foi sepultado, só que ninguém acha o corpo dele. O que aconteceu? Algumas pessoas que não querem acreditar que Jesus ressuscitou, inventaram algumas teorias. Uma das teorias mais comuns que é usado é a teoria que os seguidores de Jesus roubaram o corpo dele depois da morte dele. Eles conseguiram roubar e esconder o corpo, e aí inventaram essa ideia que ele ressuscitou. Mas em Mateus 27, começando no versículo 62, nós vemos algo interessante. No dia seguinte, depois da morte dele, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, que eram os líderes religiosos judeus, dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Destacamento de quê? De soldados romanos. Os soldados mais violentos e superior a qualquer outro soldado de qualquer outro exército que existia naquele mundo. Um destacamento de soldados profissionais. Ele fala isso: levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram
um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Bom, então você está me dizendo que um grupo de pescadores e coletores de impostos decidiram a se reunir depois da morte de Jesus e foram até o sepulcro, enfrentaram esses soldados profissionais, lutaram contra eles, conseguiram vencê-los, conseguiram remover a pedra que foi lacrada, tiraram o corpo de Jesus e conseguiram esconder o corpo, sendo que a cidade de Jerusalém estava totalmente lotado de gente. Legal, é uma boa teoria. Você tem fé para acreditar nisso. A outra teoria é que Jesus não tinha realmente morrido, ele não morreu. Ele apenas desmaiou. Depois da tortura, ele foi crucificado, não aguentou e desmaiou. Só que as pessoas acharam que ele morreu. Então foram lá, colocaram ele em volta de panos, prepararam o corpo, colocou ele no túmulo, fecharam, lacraram, colocaram um grupo de soldados romanos na frente. E aí, depois de 3 dias, sendo totalmente torturado, perdendo todo aquele sangue, o ar fresco daquele túmulo, magicamente, faz com que ele acorda. E aí ele tem a força de se levantar, retirar os panos, abrir sozinho a pedra lacrada, lutar contra os romanos que estavam lá, os soldados, e escapar sem ninguém ver. Também complicado. Se você quer acreditar nisso, a escolha é sua. Outros acham que foi tudo uma alucinação. Todos que viram Jesus estavam vendo coisas. Não era ele, eles imaginaram aquilo. Difícil. 500 pessoas de uma só vez imaginando algo igual no mesmo tempo, também bem improvável. Mas se você considerar o fato de que esse Jesus realmente viveu, cumpriu todas aquelas profecias, viveu uma vida excelente, um caráter perfeito, ensinou coisas que até hoje admiram os homens, que ele realmente teve poder de operar milagres, poder sobre a natureza, doenças e a própria morte, faz muito mais sentido acreditar que aquele homem realmente ressuscitou, levantou depois de 3 dias, exatamente da forma que ele disse que iria levantar. Isso faz muito mais sentido para explicar o que aconteceu com o corpo dele. Então o fato de que Jesus, comprovado pela história, declarando que era Deus, ensinando o jeito que ele ensinou, vivendo o jeito que ele viveu, capaz de fazer milagres, crucificado pelos romanos, mas ressuscitou 3 dias depois, do jeito que ele declarou. Tudo isso aponta para o fato de que Jesus não é apenas mais um homem, não era apenas mais um profeta, mas era aquilo que ele disse que era, o próprio Deus. E ele veio até nós, ele veio até essa terra, com você em mente, sim, você em mente. Ele veio para que um dia você pudesse ouvir sobre ele, para que você ouvisse as boas notícias sobre ele, e que você entendesse que ele veio porque ele quer habitar com você. Ele quer estar contigo. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser o seu Deus, não para apenas ser um ditador e mandar em você, mas ele quer ser o seu Deus para te dar uma vida abundante, para te direcionar enquanto você vive nessa terra, para achar propósito, para encontrar significado para a sua vida, para ter uma direção, um norte
uma esperança de que o melhor ainda está por vir. Ele veio para estar com você, para que no final dessa vida, se você de fato se arrepender dos seus pecados e clamar a Ele, para Ele te salvar, que você possa ter a vida eterna e habitar com Ele na eternidade, ou por toda a eternidade. Esse Jesus veio a estar conosco, porque Ele nos ama. Não precisava, nós não merecemos, mas Ele veio para mim e para você. E eu te pergunto nessa noite, qual tem sido a sua resposta em relação à pessoa de Jesus? Será que você continua duvidando, negando essa ideia declarado por nós aqui, que Ele realmente é Deus, o Salvador, e que Ele quer te salvar dos seus pecados? Ou será que você já tem respondido sim? Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser transformado para que eu possa ter essa esperança da vida eterna. Eu espero que a sua resposta tenha sido submissão a Ele. Espero que a tua resposta hoje tenha sido já: Senhor, toma conta da minha vida. O Senhor agora é a minha autoridade. Mostra a tua vontade para a minha vida e me capacita para viver de acordo com os teus propósitos. Convido a igreja a se levantar. Nós vamos cantar mais um louvor. Se você nunca se rendeu a esse homem, o Deus homem, hoje à noite você tem uma chance para fazer isso. Basta você falar com Ele, confessar com a sua boca que Ele realmente é Deus e o Salvador. Pede para Ele entrar na sua vida e te salvar, e te purificar dos seus pecados, e te dar uma nova vida. E talvez você está aqui pensando: já fiz isso, mas eu tenho negligenciado a razão pelo qual Ele veio. Eu tenho negligenciado o fato que Ele veio porque Ele queria estar comigo. Eu não tenho vivido de acordo com o compromisso que eu fiz. Eu não tenho mantido um relacionamento, uma comunhão com Ele. Também, isso pode ser acertado nessa noite. Você pode pedir perdão, pedir para Ele te ajudar a restaurar essa comunhão junto com Ele. Enquanto nós cantamos, fica à vontade, entre você e Deus. O altar aqui está aberto, pode vir orar pela sua vida, pela vida de outro. Temos homens e mulheres aqui que gostaria de orar por você e com você. Neste momento, é entre você e Deus. Fica à vontade.